A pandemia da Covid-19 atingiu em cheio a rotina e os planos de todas as empresas e pessoas neste ano de 2020. Os reflexos prometem se estender ainda por meses ou até anos. Esse impacto ocorreu de forma diferente para cada um, a depender do tipo de atividade. É possível dizer que poucos, no entanto, foram tão afetados quanto o setor da saúde. Além da estrutura, logística e pessoal preparados para atuar na linha de frente, no atendimento a milhares de pacientes acometidos por uma doença desconhecida, as instituições de saúde agora se preparam para garantir a sustentabilidade do negócio e a assistência aos pacientes que necessitam de cuidados, mas em outras áreas. Para falar desse tema, vamos conversar agora com Rodrigo Lopes, que é o CEO do Grupo Lefort. O Grupo Lefort é o hospital oficial do GP Brasil de Fórmula 1 desde 2017 e passou recentemente por um importante processo de expansão sob a gestão do próprio Rodrigo. Atualmente, o grupo conta com 3 unidades hospitalares, na Liberdade, no Morumbi, na capital paulista, e outra em Santo André, na região do ABC. Além disso, o grupo possui unidades especializadas em oncologia, em Higienópolis, Alphaville e Osasco, e tem também outra voltada para pediatria em Santo Amaro. Completa a rede a clínica de diagnósticos localizada em Alphaville. Rodrigo, imagino que nenhuma empresa, quando fazia seu planejamento para esse ano, tinha no radar um evento de tamanho impacto quanto a Covid-19. Qual era o momento da instituição antes do coronavírus e o que mudou? Bem, então, assim, primeiro eu agradeço a oportunidade de conversando e falando para a instituição como um todo, né? Eu fiz há muitos anos atrás microbiologia, uma iniciação científica em microbiologia, imuno. E eu lia, né, a questão teórica sobre pandemia. Quando eu ia achar que eu ia viver uma pandemia? O mundo ele não vai ser o mesmo, ele mudou. E eu não sei se ele vai ser melhor, ele vai ser diferente. E veja, nós fazemos parte da história hoje, né? Daqui a alguns anos, daqui a décadas, vai se ler nos livros de história que no ano de 2020 o mundo passou por uma pandemia. Vão contar para os seus filhos, os meus netos vão ter a história dos seus avós e assim por diante do momento da pandemia de 2020. Quais são as nossas sortes, se a gente pode citar alguma? A gente está num amadurecimento de tecnologia muito grande. A gente fala que numa pandemia, numa situação de um ano e meio, a gente vai ter vacina. Ninguém estava preparado. Ninguém se imaginava, né? Veja, os Estados Unidos, que para a gente sempre é um exemplo muito positivo, ele não estava preparado para uma pandemia. Talvez não esteja. O mundo não estava. Tanto que a gente está falando de 500 mil mortes. Quantos milhões ainda vão se contaminar e vão falecer e vão ter óbito por causa disso? Sem uma perspectiva clara de vacina ou tratamento, né? Sim, sim. E a quantidade de informações, né? Um dia a gente acordou, tinha vitamina D, aí toma sol, tira do sol, toma retroviral, vai pro negócio da malária, volta agora não sei o quê, olha o plasma, vacina dia tal. Na verdade, não sabe nada ainda. Não o suficiente ainda para fazer a gestão. Empresas também sofreram. Quando a gente imaginar que em 2020, aquele negocinho que a gente estava escutando, que lá na China, estava lá em dezembro e tal, ia estar do carnaval a Itália, a Europa muito forte, e após disso a gente estaria com mais de 70% das empresas na bolsa com problema de caixa, mais de 50% das lojas do shopping sendo fechadas, os hospitais de médio porte sucumbindo, as empresas sem produzir, e um desemprego ou uma depressão de 8% nesse ano. No mercado, e a gente tem uma ideia que as pessoas estão comendo mais, vendeu menos. Uma grande crise socioeconômica e de saúde. Ninguém estava preparado para isso. E o que muda na empresa? A necessidade da gente se adaptar, e isso o Lefort tem uma característica muito positiva. Acho que se a gente fosse competir, a gente é muito mais rápido que carro de Fórmula 1. Não tem Hamilton que consiga vencer a gente. A gente, de forma muito rápida, a gente se estruturou e se adaptou ao momento. Uma estratégia tático-operacional, não dá para falar que é um planejamento estratégico, e com condições, graças ao time que nós temos e graças a todos os colaboradores que nós temos, com condições de uma assistência muito eficiente, nós temos indicadores muito positivos, nós colocamos 565 pessoas em home office em menos de 30 dias, nós aumentamos a nossa produtividade, estamos com os hospitais à frente de outras instituições hospitalares, com taxa de ocupação batendo 100%, mortalidade
extremamente aceitável, com baixíssima taxa de contaminação. A nossa capacidade de se adaptar ao meio, se adaptar à condição, essa mostra um amadurecimento dessa instituição desigual e muito positiva, muito produtiva e exemplar. Isso foi a partir de que momento do ano que a pandemia começou a dar as caras aqui no Brasil, lá em fevereiro e março, ou início do... A instituição começa a se preparar em março. Março já foi um mês totalmente atípico, metade do mês de março já foi com Covid. Outra característica, a gente se preparou com tanta qualidade que a gente não inflou os nossos estoques. A gente tem a medida certa, não faltou nem sobrou. Então, a gente conseguiu ter um planejamento extremamente efetivo e um controle muito bom dos nossos insumos. Abril foi... Todo mundo imaginava que ia ser um caos. Os hospitais ficaram totalmente ociosos, porque ninguém faz eletiva. Aí, obviamente, respeitando, né, essa contenção que a sociedade precisa fazer para controlar o vírus, ou a contaminação, melhor. Maio já veio com o aumento dos pacientes internados com as necessidades respiratórias, mas com uma mudança de mix muito importante para as unidades hospitalares, para nós principalmente. E agora a gente está nessa sequência, que subiu bastante, a gente vem mantendo um platô de atendimento. E qual é o receio agora? Que julho a gente sofra com a abertura antecipada da economia. Rodrigo, além dos insumos, da estrutura sobre os quais você já falou aqui, como é que é fazer a gestão, né, de uma equipe, de um corpo de colaboradores, de um corpo clínico que somam mais de 4.000 pessoas nesse momento? Bem, assim, eu vou tirar a personalidade do Rodrigo, né? Porque realmente isso é uma condição de time, né? Repito isso, acho que ficando já cansativo em dizer que ninguém consegue buscar os resultados ou atingir os resultados de forma única. Veja, o tenista tem uma equipe atrás, o nadador tem uma equipe atrás, o Hamilton, o Vettel, o Leclerc tem uma equipe atrás. Então, o time do Lefort hoje, ele tem uma capacidade de gestão, de atuação muito, muito própria, muito positiva, muito exemplar. A gente realmente está fazendo escola em alguns pontos. Aí é fácil, né, Itacir? Eu fico imaginando, trazendo isso para o futebol, né? Um técnico, quando entra no Real Madrid, não significa que o Real Madrid ou o Barcelona, que seja esses times de astros, fácil do que pegar o 15 de Piracicaba aqui e transformar em campeão mundial, né? Então, tem a mão do técnico? Óbvio que tem. Tá aí o que o Jesus fez no Flamengo, né? E assim por diante. Mas tem muito da entrega de quem também está participando do seu time, né? Então, se você pegar o pessoal de marketing, poxa, o que trabalhou para fazer um processo de divulgação e vem fazendo, e o quanto que a divulgação é útil. Se a gente pegar o pessoal do financeiro, que está se desdobrando para manter o caixa, olha o quanto que isso é importante. Se a gente pegar o pessoal de RH, o foco em treinamento, nas necessidades de contratação, pelo volume de leitos que nós abrimos em curto espaço de tempo. Se você pegar o comercial, as parcerias que foram feitas para a gente manter os hospitais lotados, onde está todo mundo falando que está sem paciente. Se você pegar a assistência, entregando mais do que a profissão para atender os pacientes, né? De si para entregar os seus pacientes. Eu não vou pontuar uma coisa que eu tenha feito com êxito, eu consigo nomear o que todos estão fazendo com êxito. Maestro não toca instrumento. É responsável pelo show. Ele só direciona a música. O hospital também oferece uma estrutura, um atendimento para esses colaboradores que estão na linha de frente, né, Rodrigo? É um colegiado muito grande, né, Itacir, que é criado, amadurecido, desenvolvido e treinado em condições até atípicas para que você gere os entregáveis, para que você gere o que você vai proporcionar. Tanto pensando nos resultados financeiros, tanto nos resultados assistenciais, tanto nos resultados para os colaboradores internos. E tudo isso tem que estar na mesma soma para que ganhe. Veja, a gente não consegue resultado assistencial se você não investir no treinamento, nos processos. Você não vai conseguir o resultado se você não tiver uma boa assistência. Você não vai ter boa assistência, bons resultados, se não tiver um bom clima organizacional e condições de trabalho. Você acha, Rodrigo, quando você estava falando aí de tem ainda a expectativa em relação a essa abertura que está sendo feita da economia, né?
É possível dizer que hoje o pior já passou ou as instituições vão saber lidar melhor com o que vier daqui para frente? Como é que está hoje o quadro, a fotografia do momento? Olha, Itacir, o pior ainda não passou, o pior ainda está por vir, né? Porque a gente ainda não voltou à vida e a vida, a gente parou a vida sem ela ter parado, né? Se trazer para a área assistencial, os pacientes continuam cardiológicos, oncológicos, tem sarampo, tem dengue, e outras questões de patologias e mazelas que nós temos na sociedade. Veja, a gente vai ter que voltar à nossa vida entendendo que a gente vai estar no momento que a gente vai ter que se adaptar socialmente, sem poder abraçar e beijar as pessoas e andando de máscara. A gente vai ter que entender que a gente vai ter uma recessão muito grande, um desemprego gigantesco, e a gente vai ter que entender que o vírus está instalado e essa contaminação ela continua. Eu temo achar que, como abriu o shopping, parece que a doença acabou. Já está com trânsito, já está todo mundo indo para a praia, uau, festa. Calma, gente. Calma. O vírus está aí. Tem estados do interior do estado de São Paulo, eu não vou citar porque, não, questões políticas, que precisaram fechar agora, mudaram o status. Né? E veja, o que a gente está fazendo hoje, a gente vai colher daqui a 14 dias. Olha o quanto que um feriado nos Estados Unidos aumentou agora, né, nesse momento, a infecção, né, a transmissão, o número de infectados. E a Exatamente. gente está colhendo isso. Veja, a gente bateu recorde de mortos e de contaminação de novo em São Paulo. É tudo ainda ação e reação, né? É tudo novo e talvez a gente não tenha ainda muita base para determinar, né? E como o Grupo Leforte está cuidando dos outros pacientes, não os da Covid-19, mas aqueles que continuaram doentes, que ficaram doentes nesse período e precisaram de assistência em outras áreas da saúde? Olha, Tassir, veja, desde o começo nós montamos dentro das unidades estruturas apartadas, porque é Covid e porque é não Covid. O hospital ficou aberto 24 horas em todos os momentos. A gente mudou questões de logística e de fluxo para que gere, além da qualidade assistencial, segurança para os médicos, para o nosso corpo assistencial, para os familiares e para os pacientes. Que a gente não parou de atender em nenhum momento. E a pessoa, e vou trazer para mim a responsabilidade, eu insisto, divulgo e promovo que as pessoas continuem seus tratamentos. Até porque senão eles vão ficar piores. Essa falta do atendimento, seja ele na obesidade, na cardíaca, na oncologia, na dermatológica, isso pode gerar consequências mais graves. E nós estamos preparados para atender de forma segura, então ninguém deveria estar suspendendo o seu atendimento, ninguém deveria estar suspendendo o seu tratamento, ninguém deveria estar adiando seus problemas de saúde, porque isso também vai ser caro, oneroso, economicamente, para a saúde das pessoas, para os seus familiares também. Quais são as lições que ficam desse período e quais são as expectativas para o setor da saúde, seja a saúde pública ou a saúde privada, no seu entendimento? Veja, se você aumentar o desemprego, mais pessoas vão perder seus planos de saúde, então provavelmente a gente aumente a utilização do Serviço Único de Saúde. Se a gente já tinha um problema de questão de infraestrutura, qualidade, tempo-resposta, isso deve piorar e cronificar. O setor privado da saúde suplementar, ele deve perder demanda, até porque as pessoas vão perder seus empregos e assim por diante. Acredito que agora no segundo semestre a demanda reprimida vai vir muito para os hospitais e vai ter um boom de movimento e a gente vai ter que estar preparado para isso. Mas para 2021 eu vejo que abaixa muito a demanda pela questão socioeconômica do país. Também vai obrigar a agilizar e acelerar a mudança dos modelos de remuneração, onde entra muito o Leforte Integral. Você pode explicar um pouquinho mais como é que funciona o Leforte Integral para as pessoas que estão ouvindo? Sim, todo mundo, a gente entende, né, do Fee for Service. O Leforte Integral é uma ideia que a gente vem já divulgado aí na mídia, né, no Valor, no Exame e em vários materiais aí publicados. A ideia é que a gente atenda de forma que gere qualidade de vida, prevenção e que o atendimento seja otimizado, para que gere o melhor custo-benefício, tanto para quem está pagando, tanto para quem está utilizando. E que a gente entregue uma assistência de custo apropriado com bastante qualidade. Isso obrigatoriamente ainda a medicina preventiva,
o atendimento primário e o cuidado integral ao paciente. É possível dar um exemplo prático, só para a gente entender? Por exemplo, um paciente cardiológico, como é que funcionaria no caso dele? Veja, se você pegar um paciente cardiológico, pelo jeito que seja, provavelmente ele vai ter uma questão que a gente tem aqui que cuidar da nutrição dele, controlar sua diabetes. Se ele ficar internado, que a gente tire ele o mais rápido possível do hospital, não fazendo de forma precoce, mas para que ele tenha o melhor atendimento possível e acompanhamento dentro do seu lar. E muitas vezes o paciente ele fica no hospital por uma questão de medicação e se ele tem uma condição social, intelectual e de forma monitorada à distância e a gente tem as nossas equipes indo em loco, por que não deixar o paciente em casa, no conforto do lar, diminuindo o risco de infecção ou que ele tenha o maior conforto possível? E talvez entender o todo, porque que esse problema, se a gente for pensar numa empresa, quantos pacientes vão desenvolver problemas cardíacos porque estão com obesidade no momento, porque estão com não controlam, não aferem sua pressão continuamente ou ainda não descobriram que são diabéticos. Veja, não é só pensar em atender o paciente que está diabético, a gente deveria, ou cardiológico, a gente deveria buscar antecipar para evitar que ele realmente vá ter uma complicação hospitalar. Então, a ideia é tanto a prevenção, até para que ele não se torne um paciente cardiológico, se eu puder falar assim. Sim. Se ele for um paciente cardiológico, que eu pense nele como um todo, não apenas naquela questão da patologia. Uma coisa mais preventiva e de promoção. Mais preventiva e mais no todo. Sim. Veja, um paciente de 48, 50 anos, por que não questioná-lo se ele está fazendo a sua prevenção de próstata? Ah, mas ele vem no dermatologista. Não quero virar o paciente para ganhar. Não, eu quero prevenir que ele tenha. Veja, a prevenção de sinistro é não deixar o paciente ir ao hospital, porque já está doente. E já tem empresa adotando esse novo modelo de remuneração e de funcionamento do serviço de saúde? Olha, a gente vem negociando e devido à Covid, obviamente, a gente precisou não mudar os planos, mas deixar de forma tardia, né? Estava agora há pouco conversando com uma operadora sobre essa questão. A de remuneração vai mudar e mais do que nunca a gente vai ter que entregar gestão de sinistro, prevenção, qualidade de vida, medicina primária para as operadoras, né, para os clientes, para as empresas. Então, em curto espaço de tempo, não vai ser só a Volks que vai ser nosso cliente. Várias empresas vão ser e novos modelos de remuneração sem ser pacote fee for service vão começar, acredito que ainda esse ano. Muito bom. E não vai ser uma minoria, não, vai ser a maioria. É possível dizer que a Covid-19 acelerou a adoção de um novo processo ou a incorporação de uma nova tecnologia? Olha, Itaciero, uma das nossas sortes é a gente sempre estar um passo à frente, né? 2 anos atrás, a gente investiu muito em tecnologia para ter condições de ter o home office. Se a gente não tivesse investido nessa infra de home office, como que a gente estaria hoje com 565 pessoas fazendo reunião, gravando esse podcast? Veja, a gente não acelerou nada porque a gente seguiu o que a gente sempre tinha planejado. Por nossa competência, a gente já tinha uma estrutura e já tem uma estrutura de infra que conseguiu segurar as demandas que o Covid nos trouxe. Já estava preparado para a telemedicina? Ah, mas precisou aprimorar sim, mas a gente teve que começar do zero. Já está muito adiantado. Bem, para quem me conhece sabe o quanto que eu gosto de inovação e de tecnologia. E a área de saúde não adianta só investir em inovação e tecnologia no equipamento médico, ele tem que pensar no todo, até para fazer a gestão dos equipamentos. E a gente anda com essa condição, né, dos aplicativos que nós temos para os pacientes, da questão que a gente tem de infraestrutura que nos permita fazer essa gestão à distância, ao teleatendimento e assim por diante. Tem sido necessário oferecer um atendimento a esses profissionais que estão na linha de frente? Como é que isso está sendo feito? Veja, Itaci, falar sobre isso é fácil, né? Vamos entender que dentro dessa pandemia, os nossos comportamentos sociais mudaram muito. E tem muito trabalho mostrando que isso está trazendo consequências ou sequelas psíquicas, né? Comportamentais. O estresse que a gente está passando, os nossos filhos estão na escola tendo que se acostumar num outro modelo. Imagina essas crianças que estão no terceiro colegial
a insegurança que eles estão passando para saber se vai ter vestibular ou não. Uhum. A ação que deve estar sobre o corpo clínico, os médicos, a enfermagem, com medo de se contaminar, e muitas vezes eles indo para hotel para ficar longe da sua família, protegendo, ficando 40, 50, 60 dias sem ver seus filhos, suas esposas, seus maridos. O quanto que isso impacta emocionalmente, fora os óbitos. Veja, o Lefort, a gente tem que se preocupar com a questão física e com a questão emocional. Fora tudo isso, você perdeu as chances das válvulas de escape. Né? Quantos de nós, para livrar o seu escape, ou toca um instrumento, faz sua aula de música, vai para academia, vai correr, andar de bicicleta, nadar? Exato. Nem isso a gente pode fazer. Então, olha a pressão psicológica que esse comportamento, essa necessidade está nos levando. Isso está sobrecarregando a todos, principalmente ao profissional que está mais exposto, talvez, à contaminação, ou mais exposto a ver os óbitos, ou as sequelas, ou os problemas que essa doença está trazendo. Da questão comportamental dos nossos colaboradores, inclusive do CEO, deixar a empresa saudável. Né? E se a gente precisa vender saúde para cuidar de pessoas, nós temos que estar saudáveis também, e mentalmente também. Rodrigo, a gente está nos momentos finais aqui do nosso podcast, da nossa conversa. Eu queria que você deixasse aí para a sua equipe, o time interno do Lefort, uma mensagem final, né? Tendo em vista aí os próximos meses. A minha mensagem, antes de mais nada, é o meu agradecimento a todos que constroem essa instituição. Eu falo e repito, né? Eu vim nessa vida para fazer história. Todos estão contribuindo para que isso seja possível. Isso é importante para que a gente construa uma instituição melhor, uma sociedade melhor. Fazer história não é uma questão da gente ganhar prêmios ou ser homenageados. Fazer história é entregar algo melhor para o próximo. O Lefort tem isso. Eu vejo que a sociedade ela tem uma grande oportunidade de repensar os seus momentos e que a gente consiga, não quando acabar a pandemia, estar praticando melhores ações, mas que a gente comece a praticar as melhores ações hoje, agora, nesse exato momento. A gente não tem que esperar a pandemia acabar ou a crise acabar. A gente está tendo oportunidades, e eu venho insistindo numa fala, que é voltar a aprender a viver em família. O quanto isso talvez está sendo importante no crescimento dos nossos filhos, talvez seja até uma experiência positiva de estar com eles mais tempo. O quanto que a gente está conhecendo mais as nossas casas e entendendo mais as nossas necessidades. O quanto que a gente descobriu que coisas pequenas, que talvez a gente não desse muito valor, elas têm uma importância gigantesca, como o próprio limpar a sua casa, como a gente está mais presente. Quanto mais a gente vai dar prazer ou valorizar os momentos que a gente puder estar saindo para uma refeição externa, ou está indo numa praia ver o mar, ou está indo no Parque do Ibirapuera. Acho que está no momento, e acredito muito no momento, que a gente faça uma reflexão do que a gente pode entregar para melhorar. A gente não deve usar isso daí e começar a achar que, como final de ano, tá todo mundo amigo, paz, amor. Não, é sem demagogias. É entregar efetivamente. É compartilhar efetivamente. É criar efetivamente, é desenvolver efetivamente. Pensando num amanhã melhor. Nós vamos ter um momento ainda muito difícil pela frente. Isso não é uma visão pessimista. É uma visão que a gente tem que ter bastante força, disciplina e serenidade. Eu, todos os dias, peço pela serenidade para que a gente ultrapasse da melhor forma possível esse obstáculo. Eu falo para o meu filho que no ciclismo a vida é muito forte, pedale com mais força, para que acabe o mais rápido possível. Com mais serenidade, mais energia, mais criatividade, mais vontade, mais comprometimento e determinação, mais fácil a gente vai passar os nossos desafios, as pedras no meio do caminho
e esse momento histórico, porém complicado nas nossas vidas. Peço para que cada colaborador Leforte mentalize um dia melhor, mas participando dessa melhora. Porque se também a gente achar que tudo tem que ser nos entregue, fica fácil, a gente também precisa fazer parte da construção. Assim que eu acordo todos os meus dias, pensando nas minhas responsabilidades, nas minhas obrigações, no meu comprometimento e na minha vontade de ter uma instituição melhor, uma cidade melhor, um país melhor. É isso que eu tenho para acrescentar. Rodrigo, obrigado pela sua participação neste que foi o nosso primeiro podcast Conexão com o CEO. Lembrando aos ouvintes que o site do Grupo Leforte possui outros programas e um conteúdo de credibilidade sobre saúde. Para acessar, basta digitar leforte.com.br. Se você, ouvinte, gostou do conteúdo, compartilhe com a sua família, o pessoal do trabalho ou o seu círculo de amigos. Você também pode acompanhar as atualizações do Grupo Leforte pelas redes sociais, seja no YouTube, no Facebook, LinkedIn, Instagram ou também no Spotify. Curte lá e até a próxima!